Olá, você está ouvindo Podcast, o podcast da K Digital. Olá, nós estamos aqui com mais um Podcast, o podcast da K Digital. Hoje nós temos na nossa bancada Dr. Jucimar Ribeiro, advogado. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Kenny. Satisfação estar com vocês. Tudo bem? Vamos lá, então. Como nasceu o Jucimar, advogado, se é que eu posso chamar só por Jucimar? Por favor, Jucimar, sim. A bem da verdade, eu acho que está muito inato na minha relação familiar. Não que eu tenha advogados na família, não. Eu sou o primeiro bacharel e o primeiro advogado. Você que puxou a fila. E depois disso, vários vieram. Inclusive, minhas duas irmãs são advogadas. Meu irmão também é advogado. Então, acabou que veio alguns primos, alguns parentes. Mas muito da relação, assim, meus pais eram comerciantes no interior. E aquela coisa de o comércio no interior, para além de vender e comprar, é uma relação social muito ampla que se estabelece. Então, a minha casa era sempre cheia, a loja do meu pai, a loja da minha mãe. Então, acaba que essa movimentação toda me fez ser um pouco mais interessado em conviver com as pessoas. E depois, com o amadurecimento acadêmico, você vai estudando e tal, eu fui vendo que a área do direito era uma área boa para se atuar e eu acabei vendo que na advocacia eu estaria bem colocado. E não me arrependo nem um pouco dessa escolha. E de onde era? Você é de interior? Eu sou nascido no interior de Goiás, Uruaçu, no Médio Norte goiano, né? Então, eu sou nascido em Uruaçu, mas em criança para Goiânia. Eu vim com 8 anos de idade. Então, calor você tá acostumado. Não, isso aí para mim é fácil. O que move o Jucimar, advogado? Eu acho que a dinâmica da advocacia, ela tem muito a ver com a minha personalidade. Eu também sou muito dinâmico, eu não gosto de rotina, eu gosto de novidades. Se eu tiver que fazer na terça-feira o que eu fiz na segunda, já começa a me deixar inquieto. Mas mais do que tudo, eu acho que a advocacia, ela te provoca a estudar mais, se relacionar melhor, ser uma pessoa mais antenada com o que está acontecendo no seu meio profissional e no meio social. Eu acredito que tudo isso me alimenta e me estimula. E nunca fazer a mesma coisa, acho que tem muita relação com a propaganda. Eu estava até conversando aqui agora com a minha equipe. Eu sento nessa bancada aqui, médico, que a gente fala de vida sexual, de ginecologia, aí senta advogado, dali a pouco senta engenheiro, então é muito próximo da advocacia, que também cada processo que você faz é único, né? Apesar que pode até ser a mesma matéria, mas o desenrolar do processo, as pessoas, o envolvimento do processo, cada vez é um. Exatamente. Né? E principalmente na área que eu atuo, como eu atuo basicamente na área de direito administrativo, direito público, e eu faço um trabalho muito personalizado. Então, aquela demanda que o meu cliente me traz, ela é muito específica e é muito própria dele. Então, muita gente fala, advocacia de boutique. Não, eu costumo dizer que é uma advocacia personalizada. Eu acho que essa é a terminologia que eu acho mais adequada. Aquilo que eu estudo vai servir para toda a minha vida profissional. É personalíssimo. Mas aquele estudo específico para o caso do meu cliente vai servir pontualmente para ele. Pode ser que lá na frente venham outras demandas, mas eu acredito que isso que seja interessante. Você se dedica e você se entrega profissionalmente para um cliente em cada momento. Porque, por exemplo, eu sei que o direito administrativo você deve trabalhar muito com PAD, né? Mas cada caso é um caso, né? Eu posso ter PAD por um motivo, o outro cliente pode ter por outro, e acaba que você transita, então, por todos os problemas, né? Você fala de uma coisa que é importante. O direito administrativo, o processo administrativo disciplinar, que é a forma pela qual o servidor público é investigado e responsabilizado por eventual acusação ou desvio, ele é um dos pontos, realmente. E ele é o direito penal, vamos dizer assim, do direito administrativo. E ele é muito envolvente, eu gosto muito. Mas eu até atuo muito, assim, hoje não tem tanto volume de processo administrativo, até porque eu advogo ainda para servidores públicos, mas hoje eu tenho uma atividade mais focada com empresários, segmentos negociais que tenham relações com o poder público. Mas ainda assim advogo para servidores. Tem várias associações de classe que eu advogo, vários sindicatos, mas
o direito administrativo ele é muito amplo e hoje ele acaba permeando todas as relações sociais, porque nós vivemos no Brasil um Estado muito forte, muito presente na vida da sociedade. Acaba que as demandas de direito administrativo, elas acabam sendo cada vez mais afloradas. E hoje em dia as pessoas estão buscando muito mais os direitos, né, Jucimar? Então, as pessoas estão em busca constante pelo seu direito, né? Antigamente, as pessoas abandonavam um pouco. Não vou mexer com isso, não vou fazer. Isso é uma realidade. É uma realidade que tem mudado por vários aspectos. Nós temos também que entender o contexto histórico em que nós estamos. O Brasil vem de uma série de períodos históricos ditatoriais, em que a força do Estado ela não tinha mecanismos de se sobrepor ou de contrapor a força estatal. Então as pessoas abriam mão de seus direitos porque não confiavam no Estado como defensor dos seus direitos. Hoje não, na nova égide constitucional, nós temos uma Constituição que garante direitos fundamentais aos cidadãos, inclusive contra o próprio Estado. Então, o cidadão hoje busca mais os seus direitos, hoje ele tem mais acesso à informação, o judiciário se estruturou melhor, claro que muito ainda precisa ser feito, mas se estruturou melhor para atender as demandas do cidadão. Haja visto aí a ampliação dos fóruns, né, da Justiça Estadual, Justiça Federal. As transparências, né? Ficou muito mais transparente essa relação do governo com o povo, né? Eu espero que a gente continue nesse Estado democrático de direito avançando e não retraindo, né? Eu creio que é uma realidade um pouco difícil de se mudar. Apesar do momento político que nós estamos inseridos, muita gente tem receio de uma eventual ruptura democrática. Eu penso que o momento mundial não tem espaço para isso. O mundo não é mais, os países não são mais isolados. Uma situação que aconteça do outro lado do mundo, ela tem reflexo represália, aqui. Tem tudo, então né? eu acredito que agora a China, né? Eu não tenho muito desse receio de retrocessos democráticos. Eu creio que as instituições funcionam, o cidadão está cada vez mais consciente, mais orientado, mais informado, então eu não tenho tanto receio assim. Eu gostaria de ver um fortalecimento das instituições, um parlamento bem composto, com pessoas que efetivamente tenham representatividade, que tenham capacidade de legislar, um executivo com legitimidade para propor as ações que a sociedade precisa e um judiciário dentro do seu limite constitucional, sem ativismo judicial, respeitando a norma jurídica posta para dar segurança ao cidadão. Isso aí a gente conseguiria se nós tivéssemos mais educação e se o povo soubesse votar, né? Porque, na verdade, tudo começa com o voto. Aí você coloca gente lá que não sabe nem o que é legislar. Não sabe, às vezes eu vejo campanhas eu que faço muita campanha, né? Deputado federal ou deputado estadual falando de uma coisa que ele vai fazer que nem é poder dele. Exatamente. Então, como é que tá prometendo uma coisa que não é da alçada dele, né? Você tocou num ponto que é essencial. Para que nós tenhamos bons representantes, nós precisamos que os eleitores escolham bem, né? E, infelizmente, a qualidade da representação política partidária é muito ruim. Há uma apatia do cidadão em participar e ao cidadão de bem, quando não participa, recai o ônus de ser comandado por pessoas, às vezes, mal preparadas ou mal intencionadas que o comandarão. Então, ou representarão e acaba que isso faz com que os direitos e as garantias do cidadão se vejam prejudicadas. Exatamente. Inclusive, as pessoas têm um péssimo hábito, e eu, como cientista social, que engloba a política, dizer, eu não gosto de política. Não, você não gosta de politicagem, porque política você deveria gostar e entender, né? Porque política amplia a sua mente, amplia seu horizonte, você vai entender mais sobre os aspectos e vai votar melhor. Então, quando você diz que não gosta, você não gosta da politicagem, eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Não, a gente consegue sentar, conversar das linhas de partido de cada um e até chegar a uma conclusão que não existe uma terceira via. Eu acho assim, você falou um ponto que é muito importante. A participação das pessoas, ela é muito limitada. Seja limitada
porque existe interesse em fazer com que o cidadão não participe, né? Algumas pessoas que estão nos exercícios de poder, elas constroem mecanismos de desacreditação da política justamente para perpetuarem-se aqueles que já estão ali há mais tempo e muitas das vezes contaminados. Então, quando a gente vê uma dicotomia como nós temos hoje no presente momento, muita gente não gosta do atual presidente da República, que realmente merece muita crítica sobre muitos dos seus comportamentos, muitas das suas falas e muitas das suas exteriorizações de pensamento. Por outro lado, nós estamos diante de um dilema em que os líderes da campanha eleitoral, da preferência presidencial, é um outro que também a história mostra, independentemente do resultado jurídico do julgamento, que esteve, quando no poder, numa utilização do Estado para fins não republicanos. Então, nós não temos que sair dessa dicotomia, os fla-flus, né? Nós temos que parar com isso, nós temos que pensar que na política, como reflexo da nossa sociedade, tem muita gente bem intencionada, bons profissionais, exatamente, pessoas que podem contribuir muito para a sociedade brasileira. Que bom se a gente tivesse uma terceira via realmente comprometida com a população, que eu não acho que tem, nem acho que é o Bolsonaro que vai, que é o Lula que vai ganhar, acho que o Bolsonaro que vai perder, que é diferente, né? Eu penso que esse processo é ainda um pouco embrionário e o modelo eleitoral brasileiro, até pela questão do acesso hoje às redes sociais, à informação fora dos grandes meios de mídia tradicionais, jornais, revistas, televisão, eu creio que isso acaba influenciando um pouco. Vejamos como vai ser o resultado. Mas eu penso que a gente reduzir a representação política, eu dando um exemplo aqui de presidente, a só 2 candidatos, é diminuir demais o tamanho do povo brasileiro. Exatamente. Porque 220 milhões de pessoas terem que escolher entre o ruim e o pior, eu acredito que não seja o adequado. E eu acho que nós temos espaço, sim. Alguns nomes qualificados foram postos aí para apreciação, e eu louvo aí a abertura desses nomes, justamente porque não se tira, tem um ditado popular, né? Não se tira água limpa de rio sujo. Exatamente. Nós precisamos que tenhamos políticos com preparo, com capacidade, com história, para podermos fazer as melhores escolhas. E aí o cidadão, ele vai ter que fazer essa escolha com a assunção da responsabilidade pela escolha que ele fez. Por favor, né? Vamos avançar, né? Lá da Revolução Industrial, quando Durkheim falava ali da divisão do trabalho que alienava o homem, parece que pouco avançamos, né? De lá para cá. Ainda acho que ainda é muita alienação para a população, né? E é paradoxal, né? Porque quanto mais vemos a tecnologia evoluindo, às vezes a gente vê algumas regressões, né, de avanço social, de pensamento. Eu acredito que nesses 4 anos aí a gente regrediu demais. Como povo, como sociedade, avançou muito em tecnologia? Sim, talvez. Mas em termos de miscigenação, de critérios mesmo sociais, eu acho que a gente deu uma piorada. Mas se você for reparar, essa é uma questão mundial, não é restrito ao Brasil. Você vê uma democracia evoluída como é a norte-americana, com problemas. Você vê lá no Reino Unido a saída da União Europeia. Isso é um fruto dessa mudança. Aqui na América Latina, nós tivemos experiências de um matiz política mais à direita, agora está voltando à esquerda. E não estou dizendo se está certo ou estou errado, só estou querendo dizer que há uma mudança mundial e isso reflete aqui no Brasil. Nós temos que ser cautelosos para que nós não retrocedamos com relação às grandes garantias. Eu viajei agora recentemente e eu fui visitar Washington, capital dos Estados Unidos. E eu fiquei encantado de conhecer, até pelo que significa para a história recente das democracias mundiais. Então, isso tudo me fez refletir, voltar com um pouco mais de compromisso com as escolhas que eu vou fazer nas próximas eleições. Então, assim, tem uma lista lá de candidatos que não passam pela minha cabeça votar em hipótese alguma. As viagens
tem esse poder, né, de ampliar a nossa memória, a nossa mente, né? Eu ia te perguntar o que você seria se não fosse advogado, mas eu acho que eu tenho a resposta. Acho que você seria cientista político. Talvez. Quando eu tenho uma história na minha família que é muito engraçada. O sogro do meu tio tinha uma pequena fazenda lá perto de Uruaçu, e eu era criança, eu ia muito pra lá. Eu era muito comunicativo e tal, ia antenado, gostava de ficar perto dos adultos. Aí ele falava pro meu tio, esse menino é muito inteligente, ele vai ser locutor de rádio, piloto de avião ou advogado. Então, assim, ele acertou. E passou longe de ser piloto de avião? Eu até cheguei a fazer o curso quando eu estava na adolescência, final da adolescência, eu comecei a fazer o curso de piloto. Mas, até porque meu pai morava no Pará e era muito distante, e eu tinha aquela fascinação. Mas acabei que não me identifiquei muito, a matemática não ajudava muito também. Vamos para fazer sociologia, vamos outras de coisas, humanas, né? E me diga uma coisa, nós estamos falando aí quantos anos dedicados ao direito? Eu me formei na Universidade Federal de Goiás em 1995. Olha lá, somos o UFG, então. Eu sou egresso da UFG. Eu me formei em 95. Então, já vão aí quase 3 dezenas de anos, né? Então, porque de advocacia, né? Eu já tenho... Quase que a gente encontrou nos corredores do UFG. E olha que eu era muito dinâmico. Eu também formei em 96 que eu formei. Então. Porém, eu fiz no Campo Samambaia. Você, como sorte que teve, fez na Praça Universitária. Mas é engraçado, Kenny, como é que são as coisas. Eu militei no movimento estudantil, eu fui vice-presidente do centro acadêmico lá da Faculdade de Direito, do Caxim. Você era do PSTU? Não, na verdade não. E até era engraçado esse episódio, porque lá no movimento estudantil você tinha 2 correntes. As ligadas ao PT, o Partido dos Trabalhadores, e a ligada ao PCdoB. Na minha época, e nós éramos mais neutros, e até alguns colegas eram ligados ao PSDB, filiados, militantes ao PSDB, tanto da Federal quanto da PUC, e acabava que nós éramos meio que o definidor da balança ali no movimento estudantil. Então, eu fui vice-presidente do centro acadêmico. Tá vendo como eu estava certa que você gosta de política? Fui representante dos estudantes pelo DCE no conselho da universidade. Então, eu tinha essa vivência. Entendi. Me diga uma coisa. Qual conselho você daria para o jovem advogado, aquele que está pegando a OAB essa semana? Eu acho que eu daria um conselho que eu queria ter dado no início da formação dele. Estude. Independente do que vai fazer, né? Estude, procure amealhar conhecimento, tente conversar, conviver, estar perto de profissionais que já estão um pouco mais adiantados. Não fiquem tão somente envolvidos em redes sociais, conselhos que vêm de pseudo-influenciadores, que muitas das vezes você vai verificar não tem vivência nenhuma para poder querer replicar. Então vai na fonte, procure seus ex-professores, colegas de faculdade que já se formaram há mais tempo, mas o conselho que eu dou é estude. Eu acabei de ler aqui, enquanto estava te esperando, que o Ricardo, da Ricardo Eletro, né, agora se aventurou pela área de coaching, sendo totalmente criticado, porque ele quebrou todas as empresas. Eu acabei de comentar isso no almoço que eu estava com o meu sócio, que inclusive foi meu colega de faculdade, e a gente falava, ele vai ensinar como quebrar uma empresa, porque assim, o cartão de visita dele é péssimo, né? É péssimo, e assim, essa área do coaching já está um pouco... desacelerada, porque eu me lembro há muito tempo, tô falando aí de coisa de 10 anos, eu fui numa palestra de um coach que estava extremamente em alta, e eu me senti arrasada, porque eu já tinha 10 anos de profissão. Eu falei, gente, eu não tenho nem a metade que esse homem tá falando aí que eu deveria ter, e 10 coisas que eu tinha que acordar e fazer, e eu pensei, nossa, eu não consigo. Aí, terminou a palestra, coincidentemente, saímos lá fora juntos. Ele foi embora num Chevette. Assim, nada contra, mas tipo, não coadunou com a fala dele. A gente tem que ter a coerência entre a prática e o discurso, né? Porque o que acontece? E hoje o grande problema, e a OAB fez uma divulgação de um número preocupante. Nós temos a maior média mundial de advogados por habitantes. Nós temos no Brasil uma média de 167 um advogado para cada 167 habitantes. Essa é uma média elevadíssima. Nós temos mais de 1 milhão e poucos mil inscritos. Talvez o mercado da advocacia não comporte todo esse volume. E nós ainda temos um outro componente que passou um pouco desapercebido nessa discussão.
Nós estamos falando de advogados, E os que são bacharéis, profissionais inscritos na ordem, devidamente habilitados para postulação jurídica. E se nós formos ver os bacharéis, que já quase se aproximam dos 4 milhões. E muitos trabalham com direito. Trabalham, sejam talvez informalmente, ou como auxiliares jurídicos, né? Então, nós temos que ter esse número como uma referência. Por isso que o meu conselho de estudo, ele vem justamente diante desse cenário. Porque o mercado é seletivo, né? Exige isso. O mercado e também imagina se não tivesse prova da OAB. Nossa, seria uma Quantos tragédia, teria? né? E eu volto a dizer de uma vivência prática imediata. Acabo de encontrar um colega que é advogado, dono de um escritório grande na área empresarial, foi meu colega de conselho lá na ordem, e ele reclamando que não está conseguindo suprir as vagas do escritório dele com gente de qualidade, pessoas que tenham preparo, dedicação. E isso é muito fruto também do momento que a gente vive. Essa geração que está chegando agora, ela é muito imediata, muito imediatista. A geração do WhatsApp, que você tem que visualizar a mensagem e responder em seguida, senão a pessoa fica nervosa, né? Então, assim, a gente vê isso, as pessoas não veem que a vida profissional, ela é cíclica e ela tem etapas a serem ultrapassadas, né? Sob pena de você comprometer o resultado final. Não adianta você entrar na faculdade agora e achar que você vai ser advogado. Não, você vai ter que passar 10 semestres ou 5 anos na faculdade, estudando, frequentando aulas que muitas das vezes são maçantes, muitas das vezes são cansativos, o professor não tem a didática, o preparo, mas é uma exigência. Você vai ter que fazer o exame de ordem para que você atue na área pública, você vai ter que submeter a concursos difíceis, concorridos. Outra coisa que eu acho que eles pecam muito quando formam, eles não decidem. Não, eu vou me dedicar a advogar. Aí eles começam a advogar, vem aqui, faz marca, faz tudo bonitinho. Aí eu encontro no meio da rua, não, agora eu tô estudando para concurso. Beleza. Aí estuda um ano para concurso, não passa em nada. Não, agora eu vou voltar. Não vai voltar a advogar, você vai começar de novo a advogar. Então acho que tem que ter foco. Terminou, é concurso, então vai até passar. Quero advogar? Então vai aprender a peticionar. Porque isso não aprende na faculdade, né? E aí eu vejo que eles formam e ficam extremamente crus, né? Mas por isso que eu penso assim, que a nossa formação social hoje ela está muito ruim. As pessoas querem atingir os resultados sem passar pelo processo de construção desse resultado. E quantas vezes eu já entrevistei candidatos a ocupar uma vaga de advogado, advogada no meu escritório, em que a pessoa falava assim, não, eu quero sentar, praticamente, falava assim, na prática queria dizer, eu quero sentar na sua cadeira. Eu falei, não. Pode, depois que você andar o que eu andei. Eu comecei como estagiário no 4º ano, eu fiquei quase 2 anos como estagiário. Quando eu me formei e peguei a minha carteira da OAB, aí eu fui contratado pelo escritório, aí eu fiquei 13 incrível, anos, né? Como eles não construindo uma carreira, ônus, estudando, né? fazendo pós-graduação, participando de congressos, participando de eventos. Ou seja, não nasceu da noite para o dia, foi uma construção. E muitas das vezes as pessoas não querem construir, elas querem um resultado pronto e acabado. E as exigências de mercado, elas não comportam isso. E assim, a gente que está na ponta daqui do empreendedorismo, que o escritório também é um empreender, às vezes eles não entendem. Outro dia eu tive que falar, olha, é o ônus e o bônus. Eu tenho o ônus de pagá-los e o bônus de destinar o caminho, porque a gente sabe como que tem que rodar, né? Sim. Então é como lá no seu escritório, não adianta. O atendimento vai ser feito por você sempre. Sim. Por mais que você tenha alguém para te ajudar, o cliente quer conversar com o doutor Jucimar, ele não quer conversar com o fulano, com o ciclano, por mais que ele seja bom. Sim. Inclusive, essa relação que eu falo muito para os meus clientes é uma relação que a gente tem hoje em dia de gente com gente. Exato. Por mais que você tenha rede social, e eu até acho bacana como você se comporta na sua rede social, porque você mescla o direito com vida pessoal. Então, eu imagino que você deve ter um engajamento muito bom. Porque quem tem só do escritório, só pessoal, geralmente o engajamento não fica bom porque as pessoas querem seguir pessoas. Exato. Eu quero me conectar às pessoas, não à marca. A marca é um segundo contraponto. Se alguém te falar assim, você conhece algum publicitário para fazer uma marca? Você vai dizer Kênia ou K Digital? Claro que é Kênia, né? Kênia, você vai, não, liga para Kênia, que tá o telefone dela. Jamais você vai dizer, não, tem que a K Digital. Você não vai dizer. E principalmente aqui em Goiás também, que as relações sociais
tradições ainda são muito, eu diria, arcaicas, porque nós, em algum momento isso é bom, em algum momento ele é ruim. Em algum momento, porque as pessoas meio que associam as raízes familiares, de quem que você é filho, você é parente de quem, o que remete a uma proximidade de uma sociedade, mas por outro lado, ela meio que inibe que novos profissionais, novos nichos sejam abertos, mas eu creio que a gente está mudando. Goiás mudou muito, se desenvolveu demais nos últimos anos. Inclusive, você disse no início aqui do nosso podcast que você não veio de família tradicional do direito, quer dizer, então você rompeu essa barreira, Sim. porque todo mundo, ou muita gente, ou é filho do fulano, ou é filho do ciclano, ou tem um nome reconhecido no ramo do direito, e você rompeu essa barreira, né? E trouxe aí a sua família, né? Felizmente. Jucimar é atleticano? Sou Atlético Goianiense. Oh, isso. E como é que tá o Atlético? Tá bom? Tá numa fase boa em 2 campeonatos, um deles internacional, mas no Brasileirão a gente deu E você só torce pro Atlético? Não, eu sou flamenguista também. Até por solidariedade rubro-negra, né? Mas isso é muito engraçado. Eu sou nascido no interior e lá na cidade que eu nasci, Uruaçu, na década de 70, 80, não se falava em futebol goiano. Era só o futebol do eixo Rio-São Paulo, os grandes clubes nacionais. Quando eu mudei para Goiânia, que eu descobri que existiam times aqui de Goiás. E logo na sequência eu acabei me identificando mais com o Atlético, até porque eu já era flamenguista, né? E hoje eu tenho mais proximidade com o próprio Atlético. O Flamengo veio aqui jogar, fui no estádio com camisa do Atlético, torci pro Atlético. Fiquei muito feliz. Entendi. Jucimar, fala para mim um pouco sobre espiritualidade e o que te faz feliz. Qual que é o conceito para você de felicidade? Assim, vamos por ordem inversa. Eu vou começar pela questão da espiritualidade. Eu penso que, independente da fé, da crença de cada um, existem energias que nos ligam. Eu penso que existe sim uma força superior que nos guia, que nos orienta, e é nela que eu me fio. Todos os dias eu costumo dizer, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade da gente estar vivendo mais um dia. Independente de que resultado o dia tenha, se foi bom, se foi ruim, se você conquistou um novo cliente, se você perdeu uma ação, se brigou com alguém que você gosta, se você se distanciou em algum momento de alguma coisa que você queria, não interessa, porque você vai ter, se Deus te permitir, um outro dia para você tentar recompor. Eu penso assim. E o que me faz feliz é justamente poder, todos os dias, agradecer pelas oportunidades que a gente tem. Deus me presenteou com 2 filhos maravilhosos. Eu tenho um filho de 16 anos e um de 9, que se aproxima dos 10. O de 16 você já está catequizando ele para ir para o rumo do direito? Não, por incrível que pareça, eu não sou muito ligado a isso de, o filho tem que seguir a linha da tradição do pai, não. Faz o que te faz feliz, né? Ao contrário, até porque meu pai me ensinou isso. Meu pai era comerciante, e quando eu estava com uma certa, assim, titubeando no estudo e estava meio, um pouco indisciplinado, meu pai falou, não, olha, você precisa estudar, porque a vida que eu tenho, ela serviu para mim e para me trazer até aqui, mas você precisa galgar seus próprios caminhos, trilhar seus próprios caminhos. E eu escolhi a advocacia, eu podia ter muito bem ido para o interior, virar comerciante, fazendeiro junto com ele, mas não, optei por continuar estudando. E aos meus filhos, eu quero que eles sejam felizes e pessoas completas, naquelas escolhas que eles fizerem. É claro que o fato de eu ser advogado e ter sido conselheiro da OAB, ter uma atividade acadêmica no Instituto de Direito Administrativo, do qual sou presidente, que abre portas e dá referências, eu não quero que meus filhos se sintam obrigados a seguir esse mesmo caminho. Eu só exijo deles uma coisa: o que vocês forem fazer, sejam bons e sejam felizes. Então, e voltando à resposta, o que me deixa feliz é isso, a realização pessoal com os meus filhos, estar com a minha família, estar com as pessoas que eu gosto. Apesar de ser uma pessoa muito sociável, muito comunicativa, de bom relacionamento no meio profissional, eu sou muito caseiro, gosto de ficar com meus amigos mais próximos. Cozinhar, tomar meu vinho. Tomar um vinho. Mas você sempre não bem entende muito de acompanhado. vinho, não, mas você toma, né? Eu tenho viajado para estudar isso. Né? Então tem que colocar Mendonça aí na lista de viagem. Já tá na lista, já tá no roteiro. Mas bem que você veio de Portugal, né? Eu fui em Portugal e fui
na Espanha também Então, esse ano. você né? fechou. A parte do vinho tá E completa. principalmente do Velho Mundo, que eu gosto mais justamente dos portugueses e dos espanhóis. Eu não tenho muita... Assim, ao meu paladar, os italianos e os franceses não são tão interessantes quanto são os portugueses e os espanhóis. Eu gosto muito dos argentinos. Os argentinos também e os chilenos, para mim, são encantadores, né? Então, Jucimar, um prazer tê-lo conosco na nossa bancada. Agradeço demais ter aceito nosso convite e as portas estão abertas para você. eu que agradeço o gentil convite, bate-papo muito agradável e espero que a gente possa se rever em breve, tá bom? Obrigado. Obrigada. Podcar, o podcast da K Digital.